Artigo 390. As petições e documentos recebidos do setor de protocolo, as certidões, as folhas de antecedentes e as precatórias devolvidas serão juntadas independentemente de despacho judicial. Artigo 391. As petições de requerimento, de juntada de procuração ou de subestabelecimento poderão ser apresentadas pelo interessado diretamente ao ofício de justiça, caso em que o termo de juntada mencionará esta circunstância. Artigo 392. Feita a juntada das petições, os autos serão de imediato levados à conclusão, se houver necessidade de apreciação ou de providência judicial. Parágrafo único. Nos casos em que a decisão judicial estiver na dependência de manifestação do Ministério Público, caberá ao escrivão judicial abrir-lhe vista dos autos, zelando pelo cumprimento do prazo de devolução. Feita esta, os autos seguirão imediatamente ao juiz para deliberação. Ultrapassado o prazo, a comunicação será encaminhada ao magistrado para as providências cabíveis. Subseção 5. Das comunicações obrigatórias. Artigo 393. O ofício de justiça obrigatoriamente comunicará ao IRGD para as anotações cabíveis, juntamente com a qualificação completa do acusado. Inciso 1. O recebimento ou rejeição da denúncia ou da queixa. Inciso 2. O aditamento da inicial. Inciso 3. A inclusão nas denúncias de pessoas não indiciadas nos inquéritos policiais e nos autos de prisão em flagrante delito. Inciso 4. A não inclusão nas denúncias de pessoas indiciadas nos inquéritos policiais e nos autos de prisão em flagrante delito. Inciso 5. O desfecho do inquérito ou da ação penal. Arquivamento, absolvição, extinção da punibilidade, condenação, etc. Inciso 6. A suspensão do processo, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal. Inciso 7. A homologação de transação realizada no Juizado Especial Criminal, para o fim de cumprir o disposto no artigo 76, parágrafo 2º, inciso 2 da Lei 9.099, bem como o seu desfecho. Inciso 8. A suspensão do processo, a revogação ou extinção da punibilidade prevista no artigo 89 da Lei 9.099. Inciso 9. O cumprimento do mandado de prisão, quando se der no ato da audiência admonitória. Inciso 10. A prisão informada pelo juízo do cumprimento do mandado de prisão, nos termos do parágrafo 3º do artigo 289-A do Código de Processo Penal, na hipótese da deprecação prevista no artigo 289 do Código de Processo Penal. Inciso 11. A homologação de acordo de não persecução penal, artigo 28-A do Código de Processo Penal, bem como o seu desfecho. Parágrafo 1º. As comunicações serão individualizadas, referindo-se a cada acusado isoladamente. Parágrafo 2º. A comunicação referida no inciso 1 deste artigo poderá, se for o caso, ser substituída pelo ofício de requisição da folha de antecedentes, regido pelo IRGD, que contém os mesmos dados a respeito do réu e da ação penal. Parágrafo 3º. A comunicação referida no inciso 7 deste artigo somente constará na folha de antecedentes judicialmente requisitada, mantendo-se a sua exclusão nas certidões expedidas para efeitos civis. Artigo 394. Todos os juízos que receberem distribuição de comunicação de prisão em flagrante, de pedido de liberdade provisória, de inquérito com indiciado e de ação penal, depois de recebida a denúncia, deverão consultar o banco de dados de processos de execução penal e informar ao juízo da execução quando constar processo de execução penal contra o preso, indiciado ou denunciado. Artigo 395. Os escrivães judiciais comunicarão a ocorrência de prisão
e citação do réu, por processo em trâmite na vara, em curso ou suspenso, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, a outros ofícios de justiça que também possuam processos em andamento contra o mesmo acusado. Parágrafo único. Os juízos com processos em andamento que receberem a comunicação de novos antecedentes deverão comunicá-los imediatamente ao juízo da execução competente para as providências cabíveis. Artigo 396. O juízo que vier a exarar nova condenação contra o apenado, uma vez reconhecida a reincidência do réu, comunicará esse fato ao juízo da condenação e da execução, para os fins do artigo 95 e 117, inciso 6 do Código Penal. Artigo 397. Os escrivães judiciais dos ofícios criminais das câmaras do interior do Estado encaminharão ao IRGD cópia reprográfica de certidão de óbito de indiciados ou processados perante os respectivos juízos. O mesmo procedimento será adotado pelos escrivães dos ofícios criminais da capital, quando noticiado nos autos em tramitação, nas suas unidades, o óbito de réus ou indiciados falecidos em comarcas do interior. Parágrafo único. À vista da certidão de óbito de indiciados ou processados perante os juízos da capital ou do interior do Estado, o ofício de justiça preencherá, no campo Observações do Sistema Informatizado Oficial, o número de registro, livro, folhas, a data de inscrição e identificação do Serviço de Registro Civil, em que foi lavrado o assento de óbito. Artigo 398. As comunicações de decisão criminal processadas segundo os modelos aprovados pelo Conselho Superior da Magistratura serão remetidas, inciso 1, ao diretor do RGD, inciso 2, ao Tribunal Regional Eleitoral, somente quando houver o trânsito em julgado. Parágrafo único. As comunicações de sentenças de primeiro grau nos processos criminais dirigidas ao RGD poderão ser processadas pelo ingresso destacável de folhas de antecedentes, utilizando-se o modelo específico apenas para comunicações de arquivamento de inquéritos e decisões de segundo grau dirigidas àquele instituto. Artigo 399. Das sentenças condenatórias proferidas em processos criminais com trânsito em julgado serão extraídas cópias para encaminhamento às vítimas, ou, sendo o caso, aos familiares. Parágrafo único. As cópias serão remetidas pelo correio, cabendo a providência aos ofícios de justiça, em que tiverem curso as ações penais. Artigo 400. Transitadas em julgado as sentenças criminais de mérito, condenatórias absolutórias ou de extinção de punibilidade e subsistindo habeas corpus, recurso em sentido estrito ou agravo em execução, pendentes de julgamento em segunda instância, o escrivão de imediato fará a conclusão dos autos com informação ao juiz, comunicando a seguir o fato ao tribunal competente, instruído o ofício com cópia da sentença, modelo próprio e certidão do seu trânsito em julgado. Artigo 400-A. Transitada em julgado a sentença condenatória de militares a pena privativa de liberdade superior a 2 anos, os ofícios judiciais providenciarão o encaminhamento de cópias ao Procurador-Geral de Justiça ou ao Procurador-Geral de Justiça Militar das principais peças processuais, denúncia interrogatório, sentença condenatória, acórdão e certidão de trânsito em julgado, para que seja instaurado no âmbito daquela justiça o competente processo.